O Papa Leão XIV adverte a todos os idosos assistindo neste momento que existem 7 vegetais destruindo seus anos dourados. Vegetais sobre os quais a própria Escritura Sagrada adverte para os mais velhos. Estes não são apenas avisos nutricionais. São revelações espirituais sobre alimentos que roubam a vitalidade que Deus destinou para seus últimos anos. Antes de começarmos, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV, e nos comentários escreva: "O Senhor é meu refúgio", e diga-nos de qual cidade você está ouvindo isso. O Santo Padre passou décadas estudando tanto as Escrituras quanto a ciência, e o que ele descobriu sobre esses 7 vegetais vai chocá-lo, porque eles estão na sua geladeira agora mesmo, roubando lentamente sua saúde, sua energia e seu propósito divino nestes anos preciosos. Primeiro vegetal, espinafre cru. Sim, o vegetal que todos dizem que é saudável. O Papa Leão XIV descobriu que, para idosos, o espinafre cru se torna um ladrão na noite. Assim como Judas traiu Cristo com algo que parecia bom, o espinafre cru trai seu corpo com oxalatos que se ligam ao cálcio, impedindo a absorção e formando pedras nos rins. O livro de Daniel fala sobre comer vegetais, mas em nenhum lugar ele ordena comê-los crus para idosos. O espinafre cozido libera esses compostos perigosos, mas o espinafre cru se acumula no seu sistema, como os fariseus acumularam leis que sobrecarregavam o povo. Seus rins, que já trabalham mais nos seus anos dourados, não conseguem processar esses oxalatos de forma eficiente. O Papa Leão XIV viu inúmeros idosos sofrerem de pedras nos rins, diretamente ligadas às suas saladas diárias de espinafre cru, pensando que estavam sendo saudáveis, quando na verdade estavam se prejudicando. Segundo vegetal, brócolis cru, outro traidor disfarçado. O Papa Leão XIV revela que o brócolis cru contém goitrogênicos, compostos que interferem na função da sua tireoide. Assim como falsos profetas interferiram na mensagem de Deus, sua tireoide controla seu metabolismo, sua energia, sua própria força vital. E o brócolis cru a suprime como Dalila suprimiu a força de Sansão. O Santo Padre enfatiza que Deus nos deu o fogo para cozinhar nossos alimentos por uma razão. Cozinhe seu brócolis no vapor por 5 minutos e esses compostos desaparecem, mas coma-o cru. E você convida fadiga, ganho de peso e névoa mental para o seu templo. Idosos já enfrentam desafios na tireoide e o brócolis cru multiplica esses problemas 10 vezes. Terceiro vegetal, tomates da família das solanáceas, quando crus. O Papa Leão XIV adverte que tomates crus, especialmente para idosos com dores nas articulações ou artrite, tornam-se instrumentos de inflamação. A solanina nos tomates crus aumenta a inflamação em todo o seu corpo, como as pragas aumentaram o sofrimento no Egito. Suas articulações, que já suportam o peso dos anos, não precisam dessa carga adicional. Tomates cozidos transformam esse composto, tornando-o seguro, mas tomates crus, especialmente em grandes quantidades, podem desencadear crises de artrite que o deixam incapaz de desfrutar da mobilidade que Deus destinou para você, mesmo em seus últimos anos. O Santo Padre testemunhou idosos que eliminaram tomates crus verem sua dor nas articulações diminuir em 70% em poucas semanas. Quarto vegetal, pimentões crus. Outra solanácea que o Papa Leão XIV identifica como particularmente prejudicial para os sistemas digestivos dos idosos. A casca dura dos pimentões crus torna-se quase impossível para sistemas digestivos envelhecidos quebrar, como tentar digerir couro. Ela fica no seu estômago, causando inchaço, gases e desconforto,
que podem durar dias. Os compostos de capsaicina nos pimentões crus podem desencadear refluxo ácido em idosos cujos esfíncteres esofágicos enfraqueceram com a idade. O Papa Leão XIV observa que na Escritura Sagrada somos instruídos que nossos corpos são templos e não devemos introduzir substâncias que lhes causem angústia. Pimentões assados ou cozidos tornam-se digeríveis, mas crus. Eles se tornam obstáculos à absorção adequada de nutrientes. Quinto vegetal, couve-flor crua. O Papa Leão XIV revela que este vegetal aparentemente inocente contém rafinose, um açúcar complexo que os sistemas digestivos dos idosos não conseguem quebrar eficientemente. Como a Torre de Babel, ele cria confusão no seu intestino, levando a inchaço severo, cólicas e gases que podem ser socialmente embaraçosos e fisicamente dolorosos. O Santo Padre aconselhou inúmeros idosos que sofriam de síndrome do intestino irritável desencadeada pelo consumo de couve-flor crua saudável. Quando você cozinha a couve-flor, esses açúcares se decompõem, mas crus, eles fermentam em seus intestinos, criando um campo de batalha onde bactérias boas lutam contra esses compostos indigestos. Sexto vegetal, cebolas cruas, particularmente perigosas para idosos. O Papa Leão XIV adverte que elas contêm altos níveis de frutanos que alimentam bactérias nocivas no seu intestino, como alimentar os inimigos de Israel. Seu sistema digestivo fica sobrecarregado. Cebolas cruas podem desencadear azia severa em idosos cuja produção de ácido estomacal mudou com a idade. Elas podem causar picos de açúcar no sangue em idosos diabéticos e seus compostos de enxofre podem interferir com medicamentos anticoagulantes que muitos idosos tomam. O Santo Padre enfatiza que Jesus multiplicou peixes e pães cozidos, não vegetais crus, para as multidões. A sabedoria em cozinhar que as tendências de saúde modernas ignoram em detrimento dos idosos. Sétimo vegetal, couve crua, o falso ídolo moderno da saúde. O Papa Leão XIV declara este o mais perigoso para idosos, porque a sociedade o adora como o bezerro de ouro. A couve crua contém mais oxalatos do que quase qualquer outro vegetal combinado com goitrogênicos, que suprimem a função da tireoide e fibras resistentes que os sistemas digestivos envelhecidos não conseguem processar. Ela se torna uma ameaça tripla à saúde do idoso. O Santo Padre viu idosos desenvolverem problemas digestivos severos, problemas renais e disfunção da tireoide, tudo por causa de seus smoothies diários de couve crua, pensando que estavam seguindo mandamentos de saúde, quando na verdade estavam seguindo falsos profetas. Couve massageada ou couve bem cozida reduz esses compostos, mas a couve crua é particularmente prejudicial para qualquer pessoa com mais de 65 anos. O Papa Leão XIV enfatiza que estas não são sugestões, são advertências baseadas tanto na sabedoria divina quanto na evidência científica. Seu corpo muda com a idade, assim como sua sabedoria espiritual se aprofunda. E esses vegetais, que podem ter sido toleráveis na juventude, tornam-se prejudiciais em seus anos dourados. O apóstolo Paulo escreveu que, quando era criança, comia como criança, mas quando se tornou homem, deixou as coisas de criança. O mesmo se aplica à sua dieta. O que funcionava aos 30 não funciona aos 70. O Santo Padre revela que Deus projetou nossos corpos com necessidades específicas em diferentes estágios da vida. Assim como ele deu maná aos israelitas no deserto, ele fornece orientação sobre o que os idosos devem evitar para manter sua saúde.
Vegetais crus exigem enzimas digestivas robustas que diminuem com a idade, ácido estomacal forte que enfraquece com o tempo e função renal eficiente que naturalmente declina. Esses 7 vegetais, em sua forma crua, exploram essas vulnerabilidades como lobos entre ovelhas. O Papa Leão XIV estudou profundamente as Escrituras e descobriu que, em toda a Bíblia, alimentos cozidos são celebrados. Alimentos crus são raramente mencionados, exceto em contextos específicos. O Cordeiro da Páscoa foi assado, os vegetais de Daniel foram preparados, os pães e peixes foram cozidos. Há sabedoria divina em cozinhar que os movimentos modernos de alimentos crus ignoram. Cozinhar não está destruindo nutrientes, como afirmam falsos mestres. Está tornando-os acessíveis a corpos envelhecidos que precisam de cada nutriente que podem absorver. O Santo Padre adverte que o inimigo usa o orgulho para convencer os idosos de que devem comer como jovens de 20 anos, que admitir que seus corpos mudaram é de alguma forma uma fraqueza. Mas o Papa Leão XIV declara que esta é falsa humildade. Reconhecer as necessidades mutáveis do seu corpo e adaptar sua dieta de acordo é sabedoria, não fraqueza. Assim como você não esperaria que um recém-nascido comesse comida sólida, você não deveria esperar que seu sistema digestivo de 70 anos lidasse com vegetais crus projetados para corpos mais jovens. Esses 7 vegetais criam inflamação em corpos idosos. Inflamação que o Papa Leão XIV identifica como a raiz da maioria das doenças relacionadas à idade. Quando você come espinafre cru, brócolis cru, tomates crus, pimentões crus, couve-flor crua, cebolas cruas e couve crua, você acende focos de inflamação em todo o seu corpo. Esses focos queimam lenta, mas constantemente, destruindo a cartilagem articular, nublando sua mente, enfraquecendo seu coração e roubando sua energia. O Santo Padre viu idosos transformarem sua saúde simplesmente cozinhando esses vegetais ou evitando-os completamente. O Papa Leão XIV também revela que muitos idosos tomam medicamentos que interagem perigosamente com esses vegetais crus. Anticoagulantes interagem com a vitamina K na couve e no espinafre crus. Medicamentos para diabetes podem ser afetados por cebolas cruas. Medicamentos para tireoide se tornam menos eficazes ao competir com goitrogênicos em brócolis e couve-flor crus. O Santo Padre adverte que seu farmacêutico pode não saber dessas interações. Seu médico pode não avisá-lo. Mas a Escritura nos diz para buscar sabedoria, e esta é sabedoria que pode salvar sua vida. O sistema digestivo, explica o Papa Leão XIV, é como o solo na parábola do semeador de Jesus. Na juventude, é rico e fértil, capaz de quebrar até alimentos difíceis, mas em seus anos idosos torna-se solo rochoso, onde vegetais crus não conseguem se decompor adequadamente. Eles ficam, fermentam, causam dor e inflamação em vez de fornecer nutrição. Vegetais cozidos, no entanto, são como sementes que caem em bom solo. Já estão parcialmente quebrados, prontos para liberar seus nutrientes em seu sistema. O Papa Leão XIV testemunhou milagres em idosos que eliminaram esses 7 vegetais crus de suas dietas. Dor nas articulações desaparecendo em poucas semanas, níveis de energia subindo como Lázaro do túmulo. Problemas digestivos que os atormentavam por anos desaparecendo como Cristo acalmou a tempestade. Estas não são coincidências. São o resultado natural da remoção de alimentos que estavam secretamente envenenando seus sistemas. O Santo Padre enfatiza que Deus quer que você prospere em seus anos dourados, não apenas sobreviva. A ciência que o Papa Leão XIV estudou confirma o que a Escritura sempre ensinou.
Nossos corpos são feitos de forma assombrosa e maravilhosa, mas mudam com a idade. Seu estômago produz menos ácido clorídrico, tornando mais difícil quebrar fibras vegetais resistentes. Seu pâncreas produz menos enzimas digestivas, fazendo com que vegetais crus fiquem sem digerir em seu intestino. Seus rins filtram menos eficientemente, fazendo com que oxalatos de espinafre e couve-cruz se acumulem em níveis perigosos. Sua tireoide se torna mais sensível a goitrogênicos, tornando brócolis e couve-flor cruz particularmente prejudiciais. O Papa Leão XIV adverte que a indústria da saúde promove esses vegetais crus porque lucra com seu sofrimento. Quando você desenvolve pedras nos rins por espinafre cru, eles lucram com seu tratamento. Quando você desenvolve problemas na tireoide por vegetais crucíferos crus, eles vendem medicamentos. Quando suas articulações inflamam por solanáceas, eles oferecem procedimentos caros. Mas o Santo Padre oferece a verdade. Cozinhe seus vegetais ou escolha outros diferentes. Sua saúde é mais preciosa do que seguir tendências alimentares. O livro de Provérbios nos diz que a sabedoria é mais preciosa do que rubis, e o Papa Leão XIV compartilha essa sabedoria. Idosos que comem vegetais cozidos absorvem mais nutrientes do que aqueles que os comem crus. Cozinhar quebra as paredes celulares, liberando vitaminas e minerais que seu sistema digestivo envelhecido não conseguiria acessar de outra forma. O beta-caroteno em tomates cozidos aumenta 5 vezes. O licopeno se torna mais biodisponível. Os minerais se tornam mais absorvíveis. Isto não é destruir alimentos, é prepará-los para corpos que precisam de toda vantagem. O Papa Leão XIV consultou médicos, cientistas e nutricionistas que confirmam que esses 7 vegetais representam riscos únicos para idosos. Mas ele enfatiza que seu maior mestre tem sido a observação. Observar idosos sofrerem desnecessariamente com alimentos que acreditavam ser saudáveis, vê-los se recuperar quando esses alimentos foram removidos, testemunhar a transformação quando a sabedoria divina substitui as tendências de saúde mundanas. O Santo Padre declara que sua experiência em seu corpo importa mais do que o que qualquer guru de saúde afirma. Vegetais crus, explica o Papa Leão XIV, exigem que seu corpo trabalhe horas extras para digeri-los, como os israelitas fazendo. Tijolos sem palha. Seu sistema digestivo luta para quebrar essas fibras resistentes sem enzimas e ácido estomacal adequados. Essa luta cria fadiga, pois seu corpo desvia energia para a digestão. Inflamação, pois partículas não digeridas irritam o revestimento intestinal. E desnutrição, pois os nutrientes permanecem trancados dentro de paredes celulares não quebradas. Cozinhar é um presente de Deus para os idosos, tornando os nutrientes disponíveis sem a luta. O Santo Padre adverte particularmente sobre a combinação desses vegetais. Muitos idosos comem grandes saladas combinando espinafre cru, tomates crus, pimentões crus e cebolas cruas, criando uma tempestade perfeita de desastre digestivo. Cada vegetal agrava os problemas dos outros. Oxalatos do espinafre combinando com solanina dos tomates, goitrogênicos de um vegetal, amplificando a supressão da tireoide de outro. O Papa Leão XIV viu idosos hospitalizados por aquilo que pensavam ser a refeição mais saudável possível. O Papa Leão XIV revela que as culturas tradicionais entendiam essa sabedoria. Nossos ancestrais não comiam saladas cruas como refeições principais. Eles fermentavam, conservavam, cozinhavam e preparavam vegetais de maneiras que os tornavam digeríveis e nutritivos. Eles entendiam o que esquecemos em nossa arrogância moderna,
que a preparação de alimentos é um trabalho sagrado que transforma plantas potencialmente prejudiciais em refeições nutritivas. O Santo Padre nos chama de volta a essa sabedoria, não como regressão, mas como reconhecimento de verdades eternas. O inimigo, adverte o Papa Leão XIV, usa a vergonha para fazer com que os idosos continuem comendo esses vegetais crus prejudiciais. Vergonha de não conseguir digerir o que pessoas mais jovens conseguem. Vergonha de que seu corpo mudou. Vergonha de precisar de consideração especial. Mas o Santo Padre declara que não há vergonha em honrar as necessidades do seu corpo, assim como não há vergonha em usar óculos de leitura ou andar mais devagar. A sabedoria reconhece a realidade, o orgulho a nega. Escolha a sabedoria, escolha a saúde, escolha a vida. O Papa Leão XIV viu os relatórios médicos de idosos que eliminaram esses 7 vegetais crus. Níveis de colesterol melhorando sem medicação, porque a inflamação diminuiu, pressão arterial, normalizando à medida que o estresse digestivo reduziu, açúcar no sangue estabilizando à medida que o corpo não lutava mais com alimentos difíceis de digerir, função renal melhorando à medida que as cargas de oxalato diminuíram. Estes não são milagres, embora o Santo Padre agradeça a Deus por eles. São resultados naturais da remoção de obstáculos à saúde. A Escritura diz que seu corpo é um templo, e o Papa Leão XIV pergunta: você traria substâncias prejudiciais para o templo de Deus? Você introduziria conscientemente elementos que causam dor, inflamação e doença? No entanto, é isso que os idosos fazem todos os dias quando forçam a ingestão de vegetais crus que seus corpos não conseguem digerir adequadamente. O Santo Padre chama isso não de devoção, mas de destruição, não de saúde, mas de dano, não de sabedoria, mas de engano mundano que lucra com seu sofrimento. O Papa Leão XIV enfatiza que cozinhar vegetais não é um compromisso, é a conclusão. Deus nos deu o fogo por uma razão, assim como Ele nos deu sabedoria para usá-lo. Quando você cozinha brócolis no vapor, você mantém nutrientes enquanto destrói goitrogênicos. Quando você assa pimentões, você quebra cascas resistentes enquanto preserva vitaminas. Quando você refoga espinafre, você reduz oxalatos enquanto aumenta a absorção de ferro. Cozinhar não é o inimigo. Vegetais crus em corpos envelhecidos são o inimigo. O Santo Padre compartilha testemunhos de idosos que transformaram sua saúde. Maria, de 73 anos, eliminou o espinafre cru e suas pedras nos rins nunca mais voltaram. José, de 78 anos, parou de comer brócolis cru e sua medicação para a tireoide voltou a ser eficaz. Ruth, de 81 anos, removeu tomates crus e sua dor de artrite diminuiu em 90%. Estes não são casos isolados, são padrões que o Papa Leão XIV observou repetidamente. Idosos sofrendo com vegetais que pensavam que estavam salvando-os. O Papa Leão XIV adverte sobre a dimensão espiritual desta questão. Quando você está em constante dor por problemas digestivos, quando a inflamação nubla seu pensamento, quando a fadiga rouba sua energia, você não pode servir a Deus plenamente. Você não pode desfrutar das bênçãos que Ele preparou para seus anos dourados. Você não pode ser o avô, mentor ou guardião da sabedoria que Ele o chamou para ser. Esses vegetais roubam mais do que saúde. Eles roubam propósito, alegria e vitalidade espiritual. O Santo Padre declara que Deus tem planos melhores para seus anos idosos do que sofrer com escolhas alimentares evitáveis. Assim como Ele tirou os israelitas da escravidão, Ele quer tirá-lo da escravidão, de alimentos prejudiciais que a cultura moderna o convenceu a comer.
O Papa Leão XIV oferece não apenas advertências, mas esperança. Elimine esses 7 vegetais crus e veja seu corpo responder com energia renovada, clareza e conforto. O Papa Leão XIV orou sobre esta mensagem e recebeu a confirmação de que os idosos devem ouvir esta verdade antes que mais sofram desnecessariamente. A indústria de suplementos quer vender pílulas para combater os danos de vegetais crus. A indústria médica lucra tratando as condições que eles causam. Mas o Santo Padre oferece uma solução mais simples. Pare de comer alimentos que seu corpo envelhecido não consegue digerir adequadamente. Escolha vegetais cozidos, escolha a vida, escolha a sabedoria em vez de tendências. O livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo para tudo, e o Papa Leão XIV declara que este é o seu tempo para mudar, seu tempo para parar de punir seu corpo com vegetais crus que ele não consegue digerir, seu tempo para abraçar o ato de cozinhar como um ato sagrado que transforma alimentos potencialmente prejudiciais em refeições nutritivas, seu tempo para experimentar a energia, clareza e conforto que Deus destinou para seus anos dourados, livre da inflamação e dor que esses 7 vegetais causam. O Papa Leão XIV conclui com esta promessa, baseada em décadas de observação e revelação divina. Idosos que eliminam espinafre cru, brócolis cru, tomates crus, pimentões crus, couve-flor crua, cebolas cruas e couve crua, experimentam transformação em semanas, não meses, não anos, mas semanas. Seu corpo sabe como curar quando você para de envenená-lo com alimentos que ele não consegue digerir. O Santo Padre viu esta verdade confirmada milhares de vezes. Lembre-se, você não é fraco por precisar de vegetais cozidos. Você é sábio. Você não está falhando ao evitar alimentos crus. Você está tendo sucesso. Você não está comprometendo sua saúde ao cozinhar. Você está completando-a. O Papa Leão XIV abençoa todos os idosos que recebem esta mensagem com sabedoria para fazer mudanças, coragem para ignorar tendências alimentares que os prejudicam e saúde para desfrutar de cada dia que Deus lhes concede. O Santo Padre Papa Leão XIV declara proteção divina sobre todos que atendem a esta advertência. Que seu sistema digestivo encontre paz, que suas articulações se movam sem dor, que sua energia retorne como asas de águia, que seus anos dourados sejam verdadeiramente dourados, livres do sofrimento que esses 7 vegetais causam. Em nome de Jesus, o pastor que nos guia a pastos verdes e águas tranquilas, não a vegetais crus que perturbam nossos corpos. Amém.